Nós estamos estudando o livro de Romanos. Na verdade, nós estamos quase nos despedindo desses estudos. Acredito que já estamos estudando há um ano, mais ou menos, esse livro. E tem sido, certamente, reveladoras as coisas que temos aprendido a respeito desta epístola, que é considerado o best-seller do apóstolo Paulo. Uma carta onde ele começa cumprimentando os irmãos, se apresentando, declarando publicamente para eles e para nós que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, e afirmando também que a justiça de Deus se revela de fé em fé. E esses elementos norteiam a carta do começo ao fim, nos colocando dentro desse contexto, nos colocando dentro dessa afirmação. Ele prossegue na carta falando da maneira como o mundo está condenado diante de Deus e apresenta na sequência os meios pelos quais Deus reverteu essa situação, justificando, redimindo e propiciando aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Salvador para essa nova vida nele. E depois de falar das diferenças e da maneira como judeus e gregos encaravam essa vida com Deus, ele nos ensina como praticar a vontade de Deus a partir dos princípios que ele falou durante toda a carta. Nós vamos estudar hoje o capítulo 15, alguns versículos apenas, versículos 24, 28 e depois do 30 ao 33, que nós lemos a seguir. São, assim como na aula anterior já foi visto, as considerações finais de Paulo nessa carta grandiosa que ele escreveu para os irmãos lá na igreja em Roma. E nós vamos tratar hoje justamente das aspirações de Paulo, dos planos que Paulo tinha quando ele escreveu essa carta e de como esses planos foram ou não concluídos. Para você que está tomando nota, e se estiver tomando nota é uma boa medida para qualquer um, você pode colocar o título dessa lição como Orações não respondidas? É uma pergunta. Orações não respondidas? Eu já comentei. Tá. Bom, o Adalto está me pedindo só para relembrar que nós estamos estudando o livro de Romanos. Estamos no capítulo 15 e vamos ver alguns versículos hoje. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a leitura desses versículos que nós vamos estudar e na sequência a gente dá andamento. Romanos capítulo 15, versículo 24. Diz: penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Versículo 28. Tendo, pois, concluído isto, havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Versículo 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis conjuntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos,
pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Para aqueles que estiveram na última aula de Romanos, entre os capítulos, no capítulo 15 mesmo, os versículos 14 até o 29, nesse trecho, Paulo esboça seus planos de viagem. Então, nós sabemos que ele está em Corinto escrevendo essa carta para os irmãos em Roma, e na carta ele comenta com eles o que ele pretende fazer. Bom, primeiramente, ele iria para Jerusalém. Ele havia recolhido ofertas na Macedônia e na Acaia para levar aos irmãos em Jerusalém. Então, ele estava indo primeiramente para lá com essa missão. Depois disso, o plano dele era ir para Roma. E de Roma, fazendo uma escala em Roma, né, ficar algum tempo lá e então ir para a Espanha. E o curioso é que Paulo, quando ele faz esses planos, ele já tem uma série de informações não animadoras para fazer essa viagem. Ele já sabe que vai enfrentar alguns obstáculos. Então, ele faz um pedido forte para os irmãos, que é o que nós vemos no versículo 30 do capítulo 15. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. A igreja está vivendo uma semana de luto. Alguns de vocês certamente não conheciam, mas nós perdemos essa semana um irmão muito caro para nós, o irmão Alaor Leite. Ele, sem dúvida, na mesma condição que a nossa, de pecador, mas deixou um legado importante para a igreja. Ele dedicou sua vida integralmente para esse trabalho e nunca se afastou dele. E durante essa última semana, nós temos acompanhado pelo Face, especialmente, os apelos da família dele, especialmente da irmã Miriam, para que nós estivéssemos orando a Deus a favor da vida dele. E a igreja toda fez isso, a semana toda. E no fim o Senhor o recolheu. O Senhor levou o nosso irmão, deu para ele um descanso merecido. Ele realmente está hoje no descanso do Senhor, aguardando o dia que nós vamos nos encontrar com ele e juntos nós vamos para o céu. Mas o que Paulo está fazendo aqui é algo parecido com o que a família Leite fez esses dias. Rogo-vos, irmãos. Você imagina que você tem um trabalho para fazer, você tem uma responsabilidade que você considera vital, e você sabe dos riscos que você está correndo para poder fazer isso, e onde é que você vai achar força para conseguir realmente desenvolver isso? Fazer o que é certo diante de Deus, na maioria das vezes, impõe para a gente uma série de sacrifícios. E Paulo sabia aqui, como nós vamos ver um pouco mais tarde nessa lição mesmo, os riscos que ele estava correndo. Então, ele faz um apelo, sabe, daquele que treme as entranhas, que você precisa de ajuda. Olha, eu rogo, pelo amor de Deus, imploro para vocês, orem comigo, para que eu consiga fazer o que eu estou planejando, que eu consiga entregar essas ofertas em Jerusalém, que eu consiga passar por vocês, que eu vá em paz, e que daí vocês consigam me ajudar para eu chegar na Espanha, porque o trabalho que eu tenho que fazer é muito importante, e eu sei das dificuldades que eu vou ter para fazer isso.
Como se ele já não tivesse tido dificuldades ao longo da vida, né? Mas esse momento para ele era o momento que a vida dele estava em risco. Então ele implora. E ele usa a palavra aqui no final do versículo 30, juntamente comigo. Isso dá a ideia de que sozinho, e isso é frase de caminhão, né? Sozinho eu não consigo, eu preciso de vocês. Vocês têm que estar junto comigo nisso. Ora comigo, me fortalece, me ajuda. Vamos chegar diante do Senhor com esse apelo, para que Ele permita fazer isso, para que Ele me livre dos perigos, para que me dê forças para isso. Você já se viu numa situação dessa? De sufoco? Que se não tiver gente do seu lado para te ajudar, pelo menos para chorar com você, você não consegue levar? Essa é a condição do Paulo aqui. Está todo mundo dizendo para ele, não vai, não faz isso, é loucura. Mas eu tenho que fazer. Mas sozinho não dá. Então, irmãos, orem comigo. Me ajudem a superar esse momento difícil. Me ajudem a pedir ao nosso Deus que me dê a força necessária para isso. Esse é o peso desse versículo. E aqui vai um alerta para a gente. Quando a gente estiver estudando a palavra de Deus, vamos procurar estar atentos para detalhes como esse, porque faz toda a diferença. O texto ganha outro sentido, ganha outro peso, quando você encara o que realmente está acontecendo. E nós que estudamos Romanos, o livro todo, a gente viu tudo aquilo que Paulo falou, as coisas que ele disse, como ele se abriu diante dos judeus e deu a cara a tapa, como ele se expôs entre os gentios para dizer, olha, isso é para vocês também. E aqui no final, esse homem forte, vigoroso, que para a gente parece um desbravador, né? Parece mais um super-herói. Cadê o menininho que estava com a roupa do super-herói? Esse homem está aqui, olha, eu rogo, me ajuda com isso, gente. Família. Nós precisamos um do outro. Paulo precisava aqui também. Então, ele tem 4 planos aqui. Primeiro, nas suas orações, ele pede que ele seja livre dos rebeldes que vivem na Judeia. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente quem são esses. Depois ele pede que o serviço dele em Jerusalém, essa entrega das esmolas, das ofertas que ele recolheu, seja bem recebida pelos santos lá. E depois ele quer chegar a Roma e quer chegar com alegria, para poder ter um tempo de lazer ou de refrigério, como está em algumas versões. Porque eu tenho um tempo de, sabe, depois que você passa por um sufoco, você dá aquela respiração, nossa, escapei dessa, passei dessa, né? É isso que ele está pedindo. Então, nosso ponto hoje são as orações que Paulo faz nesse sentido. Então eu queria, antes de mais nada, perguntar para vocês: Deus responde todas as orações? Ele responde, sim. Tá. Alguém pensa diferente? Nem sempre, eu acho que tem algumas que, aliás, também não responder. Responder sim, e às vezes a resposta é não. Muito bem, isso mesmo. O Senhor responde todas as orações. Então vamos lá, versículos 25 e 26, capítulo 15.
Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Primeira oração de Paulo. O que Paulo pediu? Ele pede que essa doação que ele está levando seja aceita pelos irmãos da Judéia. Alguém vem a você e traz lá uma quantia em dinheiro que outra pessoa reuniu para te ajudar. Tem alguma chance de você recusar? Tem ou não tem? Ofendido, pode ser. Que outro motivo alguém teria para não receber uma oferta dessa, uma doação dessa? Não ser conhecido por ela, não fazer nada por ela e ela não pode falar. Então a preocupação dela precisar ter que devolver depois. Vamos considerar aqui, gente, as pessoas que estão envolvidas. As ofertas eram para quem? Para Deus. Não. Não. Para quem? A igreja de Jerusalém, que passava por dificuldades, estava passando uma situação de fome e tal. Quem é que estava trazendo? Paulo. Quem era Paulo? É um apóstolo de Jesus. Tá bom? A igreja em Jerusalém era composta basicamente de judeus. Para quem é que Paulo pregava? Para gentios. Então eu sou judeu, eu sou povo de Deus. Deus não está me ajudando agora. E aquele povo gentil lá da Macedônia, lá da Acaia, está mandando dinheiro para mim, através desse traidor aqui, que é judeu, e está ensinando os gentios, para eles terem a mesma sorte que eu tenho, diante de Deus, porque eu sou povo de Deus, o gentil não é. Aí o Paulo vai lá falar para eles ganharem de Deus a mesma coisa que Deus deu para mim, de antemão. Quero esse dinheiro não. É como receber dinheiro de traficante. Os gentios lá também. Você tem toda a razão. Os judeus não deviam se sentir assim mais. Mas lembra que Paulo escreveu ao longo da sua carta? Como ele qualificou bem judeus e gentios e mostrou onde um tinha vantagem e o outro também tinha, onde um tinha desvantagem e o outro também tinha. Ele está tentando o tempo todo mostrar para essa gente. Falei assim, olha, presta atenção, não é porque você é judeu que você é melhor. E nem é porque você é gentil que você é desculpável das coisas que você faz. Porque tanto o judeu conhece a Deus como o gentil conhece a Deus por meios diferentes, mas todo mundo conhece. Agora, nesse caminho para lá, Paulo está indo visitar o berço da igreja, Jerusalém, onde estão fariseus, saduceus, um monte de gente que, apesar de ter se tornado cristão, foi judeu a vida toda. E agora? Então Paulo vinha preocupado, será que mesmo na necessidade o meu povo vai aceitar essa oferta que eu estou trazendo? Porque ele teve uma preocupação. E agora? Será que eles vão aceitar o que eu estou trazendo? Essa era a preocupação dele. Por isso, ele orava a Deus. Orgulho era um problema para os judeus, mesmo os cristãos judeus. Eles não aprovavam Paulo, nem o seu ministério, porque ele era judeu
mas estava prestando um serviço para os gentios, e por causa de coisas assim, e dessa bobagem toda, né, de se achar melhor, eles poderiam simplesmente recusar esse dinheiro. Mas olha o trabalho que Paulo está tendo em fazer isso, e a preocupação que ele tem em ajudar. E ele podia chegar lá e ser recusado. Então, essa é a oração de Paulo. Que meu serviço em Jerusalém seja bem aceito. E o que ele recebeu em resposta? A doação foi aceita? Aparentemente sim. Nós não podemos afirmar isso porque a Bíblia não é específica com relação a isso. Mas Paulo foi recebido cordialmente pelos irmãos. Dá uma olhada comigo lá em Atos, capítulo 21. Versículos 17 a 20. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Então, Paulo foi bem recebido. Por isso, acredite-se também que as ofertas que ele trouxe também foram bem recebidas, né? Então, sim, a resposta de Deus a essa oração de Paulo, sim, a doação será aceita. Mas, se você concordar com algumas circunstâncias que colocarão sua vida em risco. Paulo, quando foi para lá, já foi sabendo que a coisa não estava muito bonita para o lado dele, né? Os caras já estavam meio bronqueados com ele. Então, a resposta de Deus à oração de Paulo, sim, a sua oferta será bem recebida. Mas, não é do jeito que você está pensando, não. Deus acrescentou um mas a essa resposta positiva dele. Segunda oração. O que Paulo desejou? Ele queria proteção contra os incrédulos de Jerusalém. Versículo 31 de Romanos 15. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia. Bom, esses rebeldes foram aqueles que ouviram a pregação de Paulo, ouviram a pregação dos outros apóstolos a respeito de Jesus e simplesmente disseram: não aceitamos esse Messias, não é o que a gente está esperando, não é o que a gente quer, e essa pregação de vocês, ela é perigosa, ela causa dano à nossa tradição e nós não aceitamos. Não queremos vocês aqui. Paulo sabia que esses judeus poderiam ser problema para ele. Eles consideravam Paulo um traidor da fé e alguns deles achavam que era um dever sagrado silenciar Paulo para sempre. Eles queriam ver Paulo morto. Então, Paulo tinha motivo para pedir essa oração. Orem comigo, porque eu sei que tem gente lá querendo meu scalpo. Tem gente lá querendo me matar. Eu tenho que ir. Mas eu sei que eu estou correndo sério risco. E não foi a primeira vez. Olha lá, Atos capítulo 18. Versículo 12. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Versículo 14.
Ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Depois no versículo 15: mas se é questão de palavra, de nome e da vossa lei, tratai disso vós mesmos, e não quero ser juiz dessas coisas. Atos 9, 28. Estavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Então, não foi a primeira vez que Paulo estava correndo risco com essa gente. Mas, mais uma vez, ele está orando e pedindo a Deus para ajudá-lo a vencer nisso. Essa segunda oração de Paulo. Ele viajaria para Roma logo depois de escrever essa carta. Então, vamos lá para Atos 23, Atos 20, versículo 23. Bom, começamos no 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Capítulo 21, versículo 4. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. E ainda no versículo 11, olha a resposta de Paulo, capítulo 21, Atos 21, versículo 13, a essas questões. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Essa era a disposição de Paulo, apesar de todos os avisos que estavam sendo ditos a ele. Então, ele sabia desse risco, mas ele tinha confiança que não ia morrer. Ele realmente pretendia chegar à Espanha, e ele orou para que Deus o livrasse desses incrédulos. E o que ele recebeu? A resposta de Deus para Paulo a essa questão é sim. Eu vou te livrar dos incrédulos. Você não vai morrer na mão deles. Mas não vai ser do jeito que você está pensando. Paulo estaria livre da morte na mão dos incrédulos em Jerusalém, mas tinha um preço a pagar por isso. Atos 21, versículos 27 a 34. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Olha só, Paulo chegou em Jerusalém, entregou suas ofertas, foi bem recebido. Aí ele esteve com Tiago, e lá no finalzinho
do versículo 20, ele disse para Paulo: olha, bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. O que acontecia? Eu era judeu, ouvi a pregação, me converti, fui batizado, agora eu sou cristão. Só que, até ontem, eu segui a lei de Moisés. E eu sou zeloso na lei de Moisés. Hoje eu sou cristão. Só que essa lei que eu carregava comigo, até então, está entranhada em mim. Vai levar um tempo para eu conseguir entender a diferença entre a servidão da lei e a liberdade da graça. Então, nesse processo, eu sou cristão, mas eu ainda sou zeloso da lei. Eu lavo as mãos antes de comer, eu guardo o sábado, enfim. Não vamos numerar 603 aqui que não dá. Mas o fato, eu ainda faço isso tudo. Aí eu vejo chegar na sinagoga, que é o templo do judeu, um camarada, que é meu irmão na fé hoje, porque ele é cristão também, mas ele está ensinando para os gentios que essas leis dos judeus não têm mais valor. Como assim não tem valor? Eu faço. A preocupação dos irmãos aqui, olha, são milhares deles aqui que são zelosos pela lei. Como é que vai ser a hora que eles te virem? Então vamos fazer o seguinte: tem uns irmãos aqui que vão oferecer sacrifício no templo. Então eles vão fazer um voto e vão raspar a cabeça e vão lá oferecer. Faz o seguinte: raspa a sua cabeça também, vai junto com eles, paga a parte deles, paga o sacrifício que eles têm que oferecer, e dessa forma todo mundo vai ver que você não é contra a lei, mas que você entende qual é a importância real da lei, e que você não está, sua vida não é falar contra a lei. Isso vai fazer com que esses irmãos que são zelosos da lei tenham uma outra recepção. E o Paulo fez isso, ele topou o conselho, foi lá, raspou a cabeça, foi para o templo, fez as ofertas, os rituais que tinha que fazer lá, todos eles obviamente que não contrariavam a vontade de Deus, e estava indo tudo bem. Mas no finzinho dos 7 dias apareceu essa turma que veio lá da Ásia, e quando viu Paulo lá, já viu a mulher escandalosa? ou um homem escandaloso? Gente que cria um auê por causa de uma coisinha pequena, faz aqui e consegue movimentar todo mundo. Esses caras fizeram isso, inflamaram o povo. Eles iam apedrejar Paulo. Aí veio o livramento de Deus. E como que Deus fez isso? Ele levantou um apóstolo lá no meio, que conseguia acalmar todo mundo. Ele mandou um anjo. Ele mandou uma luz fulgurante que cegou todo mundo para Paulo poder escapar. Ele não fez nada disso. Ao contrário, ele mandou soldados romanos no meio daquela confusão, tiraram Paulo de lá pela força e prendeu Paulo. Então, Deus respondeu sim a oração dele, mas não foi do jeito que ele imaginava, não. Ele não saiu ileso. Ele apanhou um bocado e foi preso, mas com isso ele teve a vida resguardada. Depois disso, no capítulo 23 de Atos, versículos 12 e 13, nós não vamos ler porque o nosso tempo não vai dar. 40 judeus se reuniram e juraram sob anátema, ou seja, a gente
enquanto a gente não fizer isso, a gente não come, a gente não bebe, a nossa vida agora é isso. Se nós não fizermos os malditos, eles juraram matar Paulo. A gente vai pegar esse cara, vamos matar ele. O sobrinho do Paulo ouviu isso, correu lá na cadeia, onde ele estava preso, e contou para o chefe da guarda o que ele tinha ouvido. Aí o chefe da guarda chamou o comandante, juntaram uma tropa grande, por sinal, cataram Paulo e saíram com ele de Cesareia. Levaram ele embora de lá. Porque Paulo apelou para a sua cidadania romana e pediu para falar com César. Então, ele foi tirado de lá. Escapou mais uma vez. 2 anos depois, montaram uma emboscada para matá-lo. E ele escapou justamente por causa dessa cidadania romana que ele tem. Então, a resposta de Deus foi outro sim. Mas, você já fez orações a Deus na confiança? Não, Deus me ama, Ele vai me dar o que eu preciso, eu sei que vai dar tudo certo. E de repente, até Ele me deu o que eu queria, mas eu quero um emprego melhor. Deus, me dá um emprego melhor porque a vida está difícil e eu não consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer para o Senhor também, eu tenho que trabalhar muito. Tá, Ele te dá um emprego. Só que lá em São Paulo. Mas agora eu vou ter que ir para São Paulo. Mas não era bem isso que eu queria. Eu queria um emprego, mas eu queria aqui, né? Perto de casa, perto da namorada, perto dos amigos, né? Perto dos irmãos, mas São Paulo. Se pedir um emprego melhor, dentro dos planos que eu tenho para a sua vida, está lá. E agora? Deus respondeu sua oração positivamente. Como foi dito no começo, ele podia ter dito não, né? Vai ficar aí onde você está mesmo. Mas ele falou, não, tá bom, eu vou te dar um emprego melhor. Só que lá em cima. A situação com Paulo foi mais ou menos essa. Respeitadas as proporções. Não, vou te livrar sim. Mas não vai ser do jeito que você queria. Aí Paulo tinha orado também que ele queria ir para Roma. Versículo 15, capítulo 15 de Romanos, versículo 32. A fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. Paulo queria ir para Roma. E de lá, ele contava com a ajuda dos irmãos, inclusive financeiramente, para ele conseguir chegar em Roma. Espanha, perdão. Para conseguir chegar na Espanha. E qual foi a resposta de Deus para ele? Ele chegou em Roma? Chegou ou não chegou? Chegou. Paulo chegou em Roma. Quanto tempo ele queria ficar lá? Pouquinho de tempo, né? Queria ficar um breve tempo lá, queria aproveitar a companhia dos irmãos, entregar para eles algum dom espiritual, como ele fala no começo da carta, né? Dar uma descansada, respirar, pegar a ajuda dos irmãos, além das orações, obviamente, e pregar o evangelho lá na Espanha. Uma viagem dessa duraria mais ou menos 3 meses, para ele ir de Jerusalém até Roma. 3 meses. Ele levou mais ou menos 3 anos para conseguir chegar em Roma. 3 anos. Atos 24, 27. Vocês viram que hoje a gente está estudando mais Atos que Romanos, né? Mas as viagens de Paulo estão descritas no livro de Atos e não tem como a gente estudar Romanos sem conhecer Atos também.
Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vaga, chamar-te-ei. Você já precisou de uma repartição pública? Disse: olha, entra na fila e espera, quando eu tiver vaga a gente chama. Médico especial, né? INSS é uma beleza, né? Se estiver morrendo, esquece, não vai dar tempo. Tem um tempão para esperar. Aconteceu com Paulo. Ele pediu para ver César. Só que para chegar em César, tinha que passar pelos outros antes, né? Os que estavam abaixo dele. Nessa brincadeira, Paulo ficou pelo menos 2 anos preso, esperando uma audiência. Além disso, depois de um naufrágio, ele ficou cerca de 3 meses na ilha de Malta. Isso está lá em Atos capítulo 28. Você pode ler depois. Em vez de chegar em Roma como um evangelista livre, ele chegou preso. E ao invés de se recrear, de descansar com os irmãos lá e poder respirar um pouco mais aliviado, depois de ter passado pelas tormentas lá em Jerusalém, ele ficou 2 anos algemado, recebendo os irmãos na casa dele, porque estava na condição de preso. Então, a resposta de Deus para a oração de Paulo: sim, você finalmente chegará a Roma, mas não do jeito que você queria. Então, ele queria estar 3 meses depois lá em Roma, chegou 3 anos depois e preso. E por fim ele queria chegar na Espanha. Bom, não tem como a gente afirmar que Paulo chegou na Espanha. Isso, segundo o irmão Enio Latorre, estaria escrito em Atos capítulo 29. Mas como nós sabemos que Atos só tem 28 capítulos, então essa página da história não foi escrita na Bíblia. Provavelmente o que aconteceu foi que depois dessa prisão aqui, desses 2 anos que Paulo esteve em Roma, ele conseguiu se avistar com Nero, com César, foi libertado e dali ele retomou suas viagens, indo parar na Espanha. E quando ele volta de lá, já havia se iniciado aquela perseguição novamente das autoridades sobre os cristãos, e então Paulo teria sido preso novamente, e na prisão então ele foi executado. Nesse momento da história é que ele teria escrito a carta a Timóteo e a Tito, segunda carta de Timóteo e a Tito. Então, Clemente, deixa eu achar aqui, espera um pouquinho. Eu não anotei. Mas Clemente, um dos historiadores do povo da igreja, né, ele diz dos seus escritos que Paulo foi o único que conseguiu levar a palavra de Deus até o extremo do Império Romano, extremo ocidental do Império Romano. E a Espanha fazia essa divisa, fazia esse limite. Esse era o extremo do Império. Então, isso sugere a gente que ele teria realmente conseguido chegar à Espanha e então lá apresentado Deus. Bom, no início dessa lição, a gente estava questionando
a resposta de Deus às orações. Afinal de contas, Deus responde todas as orações? Sim, Deus responde todas as orações. Só que nem sempre Ele responde como a gente gostaria que Ele respondesse. Mesmo porque, em outra passagem, a palavra nos ensina que nós não sabemos orar. Nós não sabemos pedir. E muitas vezes a gente pede errado. A gente ora errado. Então são momentos em que Deus diz não, ou simplesmente espere um pouco. Quando eu era mais jovem, eu queria um carro possante, um carro veloz. Deus me deu Fusca, Deus me deu Brasília, Deus me deu um Corcelzinho. Falei, não estou a pé, mas não era bem o que eu queria, né? Na época eu queria um Opala, um Maverick, né? Alguns nem sabem o que é um Maverick aqui. Mas eram carrões. Um Landau, um Dodge Dart, né? Uma maquinona. Deus me deu umas tartaruguinhas, né? Mas que coisa. Talvez se Ele tivesse me dado um carro desse naquela época, eu tinha desgraçado a minha vida e de muita gente. Foi? Talvez eu não tivesse como aproveitar bem daquele recurso. Hoje eu tenho um Monza 2.0, é velho, mas é um Monza. Não deixa a desejar para nenhum carro moderno não na estrada. Só que hoje eu não tenho pressa. Hoje eu controlo a velocidade. Hoje eu tenho cabeça para isso. Mas aos 23 anos de idade, eu queria tirar a fina do poste. Então, Deus mandou esperar. E hoje eu tenho. E quantas outras coisas? Deus ainda talvez não tenha respondido o que eu já orei. E quantas coisas eu estou orando hoje, querendo a resposta hoje, e Deus está, calma, espera. No tempo certo você vai ter. Quantas respostas, elas virão de um jeito que eu não quero. Quando você pede para Deus converter sua família, e Ele tira a família de você, por causa disso. Porque é o jeito que a família tem de se converter. É a resposta que a gente quer? Não. Quando você pede para Deus trazer um ente querido seu, para tirar ele de uma vida ruim, e ele sofre um acidente e perde uma perna, mas por causa disso, ele acaba reconhecendo Deus. O que teria sido melhor? Ele permanecer com as duas pernas, não passar pelo acidente e ir para o inferno? Ou sem uma perna, reconhecer Deus na vida dele? É a resposta que você queria? Sim, não, talvez, mas é a resposta que Deus tem para dar. Se você quer muito casar, e o tempo passa, e o príncipe encantado não aparece, e a princesa não vem, e eu estou ficando velho, aí um dia acontece, simplesmente acontece. Deus sabe o que faz. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele declara para o povo que está no exílio: sou eu quem faço os planos para a vida de vocês. E são planos de paz, de prosperidade. Não faço planos maus para vocês. Paulo pediu algumas coisas que eram legítimas. Ele não estava pedindo benefícios para ele não queria a glória, ele não queria reconhecimento, ele queria fazer a vontade de Deus. Pai, faz com que os irmãos aceitem minha oferta. Pai, me livra da mão daquele povo ignorante lá que não te conhece. Pai, me deixa chegar lá em Roma e distribuir um pouco dos dons espirituais para aquele povo lá, para eles poderem fazer melhor ainda o trabalho para o Senhor. Me deixa descansar um pouquinho lá, e quando eu chegar na Espanha, me ajuda a fazer. É para Deus. No entanto,
Deus respondeu todas as orações com uma vírgula e um mas. Aí, Deus é mau? Deus queria prejudicar o Paulo? Deus não estava contente com o trabalho de Paulo? Por isso que judiar dele? Propósito. Nós não temos os pensamentos de Deus. Nós não entendemos suas prioridades. Mas nós precisamos entender que o que Ele quer é o melhor para nós. Então, se a resposta dele às suas orações ainda não vieram, tenha paciência, aguarde. Se a resposta dele foi não, sinta-se feliz com isso. Ele sabe o que é melhor para você e para mim. Nossas orações não tem que moldar a nossa vida. Nossas orações precisam nos moldar à imagem de Deus. Nós precisamos querer ser parecidos com Ele. No final do livro de Romanos, Paulo está animado com os projetos, fazendo suas orações e se preparando para começar a viagem. Até que ele sabia dos riscos, mas não sabia o que ia acontecer. Mas mesmo assim, ele não desistiu de fazer a vontade de Deus. Então, ainda que você não consiga enxergar onde vai dar a sua vida, ainda que você não consiga enxergar o que Deus tem planejado para você, confie. Não mude seu trajeto, não mude seu traçado, vá em frente. Segundo o seu propósito, Deus há de nos abençoar e de nos dar um bom término para a nossa caminhada. Que Ele nos abençoe.